alô, estudantes de norte a sul do meu Brasil. A partir de agora, a Hora do Enem entrando no ar aqui pela TV Escola. Estamos na reta final da preparação para as provas do Enem. E você, vem de carona comigo porque o conteúdo é de primeira e o que não falta aqui no nosso programa é isso, conteúdo muito bom. Para ver os destaques dessa terça-feira, fica aqui comigo. No programa de hoje você vai ver, vamos bater um papo com Adriano Mendonça. Ele é professor de matemática. A teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, também é de matemática. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre razão, proporção e operações básicas. E no Janela do Enem vamos abrir conexão com a Evelyn Dominique. Ela é estudante de pré-vestibular e mora em Itabuna, na Bahia. Então, gente, vem comigo, galera, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nessa reta final, vamos falar de estratégias para a prova de matemática. Para isso, eu vou conversar com o professor de matemática, Adriano Mendonça. Tudo bem, Adriano? Bem-vindo à Hora do Enem! Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado aí por estar participando do programa com vocês. Obrigada a você pela sua presença. Bom, você vai mostrar pra gente que matemática não é um bicho de 7 cabeças e que tendo estratégia certa é fácil. Vai poupar tempo, trabalho e o lado emocional. Exatamente, porque apesar de ser um exame nacional do ensino médio, né, o que muitos alunos acabam não entendendo é que 60% a 70% dos assuntos que estão envolvidos na prova de matemática, a maioria envolve assuntos de fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, assim, a gente precisa ficar atento em cima dessa base que é assim, fundamental, literalmente dizendo, para que a gente tenha um desempenho melhor dentro da própria ideia do que é o TRI, entendeu? E quais seriam essas principais estratégias? Então, o que acontece? Né? Eu tenho aqui os 5 assuntos que são os mais relevantes. Né? Os 5 assuntos mais relevantes, eu tenho grandezas proporcionais, que é o top 1, eu tenho geometria espacial, que é o top 2, geometria plana, que é o top 3, né? Funções e aritmética. Então, assim, tirando as partes dos conceitos básicos das próprias disciplinas, o fundamental está dentro e inserido desses assuntos. E, assim, quando a gente vai fazer o Enem, a gente tem que... A primeira coisa é a gente ignorar que são 45 questões. Sabe? A gente tem que tirar esse peso da cabeça, que são 45 questões de matemática para poder fazer. Uma tática que eu sempre falo com os alunos é o seguinte: vai sempre naquelas questões que são as mais idiotas possíveis primeiro, porque é onde a maioria vai acertar e são consideradas mais fáceis. É aí que o TRI ele vai agir. Ou seja, é muito por habilidade. Vai fazendo e vai botando ali um sinalzinho, depois eu retorno nessa só para ver se está certo. Perfeito. Eu faço ok, é o check, né? O check. Aí a estrelinha da esperança e a cruz que deu ruim. A cruz que deu ruim deixa para o final. Se der tempo de fazer, você faz. Se não der, tira aquele peso das suas costas. Porque assim, a gente tem resultado de alunos com 33 acertos de forma regular que conseguiu 814 em matemática, que é uma nota para aprovação para medicina, por exemplo. Então, assim, 33 questões de 45 é um desempenho sensacional. Qual é uma outra estratégia que você pode dar a dica aqui pra gente? Então, a dica é, você vai pontuar nesses assuntos que você considera como sendo os mais óbvios, porque, Adriano, como é que eu vou saber quais são as questões mais óbvias? Todo mundo sabe quais são as questões mais óbvias. É aquela que encaixa não sei o quê, vira não sei o quê. São as questões que são operações mais diretas, né? Mais básicas. Então, tenta, na sua primeira hora de prova, pontuar essas questões. Então, assim, vai ter uma média ali de umas 10 ou 15 questões que estão dentro desse entorno. Então, você consegue pontuar e matar as questões que são mais fáceis. E aí, o seu TRI ele vai aumentar. E alguma dica para essa área emocional do aluno? Eu chamo meus alunos de acreditados. Tem que ser acreditado. Se você não for acreditado, as coisas não acontecem. Pensamento positivo, calma no coração e acredita que vai dar certo. Tem que ter paciência. É muita prática agora nessa reta final.
pratica em cima, né, dos assuntos que são mais recorrentes, foca nessa estratégia de prova, que isso com certeza influencia no seu emocional. Para finalizar, eu queria que você repetisse quais são os assuntos mais recorrentes. Eu tenho aqui o levantamento de 12 anos, né? Grandezas proporcionais dá uma média de 12 questões por ano, tá? E o que são grandezas proporcionais? Regrinha de 3, razão, proporção, escala, velocidade média, assuntos básicos, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Geometria espacial, são 5 questões em média por ano. Geometria plana também dá uma média de 5 questões por ano, ou seja, geometria você já tem 10 questões aí, tirando a parte de analítica que está lá entre o top 10. Funções, básico de funções, tá? Quadrática, função afim. E análise de gráfico. Quando vem aquelas questões de exponencial, logarítmica, faz a cruzinha, se deixar para o final você faz, se não der, fé. E aritmética, 4 questõezinhas aí, em média, por ano. Aritmética são as operações básicas, né? Mudança de unidade, notação científica, valor posicional, né? Unidade, dezena, centena, são as coisinhas básicas mesmo, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Foca nisso que vai dar certo. Com certeza, Adriano, muito obrigada pela sua participação, muito foco, muita estratégia e muita calma também nessa hora, não é isso? Com certeza, e acredita que vai dar certo. Com certeza. Muito obrigada, Adriano. Gente, professor Adriano Mendonça participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. Na aula de hoje, o nosso querido Lande Vieira vai falar sobre matemática. O tema é razão, proporção e operações básicas. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Tô indo, não sabe esperar não. Vou apressar também não. Todos prontos? Prontos! Então... Roda a vinheta. ...2019, esse é o ano. E 2018 também foi. Mas e 2016? Foi o quê? Parei com vocês, tá? E aí, bora passar no Enem? A gente tá todo dia na TV Escola de segunda a sexta, às 7 da manhã, 1 da tarde e 6 da tarde. Sábado e domingo é dia de maratona. Fica aqui comigo porque a gente começa com matemática e com ele, professor Vitor Israel. Chega mais. Opa, tudo bem? E aí? Bom te ver, cara. Pra quem vai fazer o Enem esse ano, a Vera, qual é a dica pra se programar nos estudos? Então, a matemática tem um peso muito grande no Enem. Então,
Eu acho que o principal ponto é a organização. É organizar um cronograma de matérias que você quer estudar, colocar tudo bonitinho numa agenda para conseguir passar um pouquinho por tudo. Você trouxe uma questão de razão e proporção, tô certo? E aí, professor, o que a gente precisa para fazer essa questão? Entender as proporções, quando uma relação é direta ou inversa, é fundamental para resolver uma questão como essa. Show de bola. E quando a gente aprende isso no colégio? Isso é no ensino fundamental. Normalmente é ali pelo 7º ano. Que outros conteúdos do ensino fundamental podem aparecer na prova? Por exemplo, escala é uma consequência de proporção. Também é dado no mesmo ano, no 7º ano, mas aquela parte de mudança de unidade, de quilômetro para metro, de quilômetro quadrado para metro quadrado, também é visto no fundamental. E muita coisa até de geometria. A gente começa a ver pequenininho no ensino fundamental. Então partiu para a questão, professor? Maravilha, vamos lá? Embora? Então vamos lá. Tá aí, questão 148 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professor, por onde a gente começa? Então, nesse tipo de questão, a gente tem primeiro que ler com muita calma, né? Para pegar quais são aqueles elementos mais importantes, né? Porque é um texto grande, a gente precisa meio que filtrar. Isso eu vou usar, isso eu não vou usar. Então, primeiro é entender quais são as proporções que a gente de fato vai colocar em prática. Então vamos lá? Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120, e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em reais, gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão... Professor, antes de mais nada, que texto grande, né? Com muitas informações, como lida com isso? Realmente aquele tipo de coisa é muito grande de eu não poder me dar o luxo de ler isso 3, 4 vezes. Porque tem o quesito, né, o recurso tempo. Então é muito importante que o aluno esteja muito concentrado, tá? Para que ele possa justamente fazer o que eu falei, né? Que é filtrar bonitinho. Pô, já entendi que para cada um ouvinte, uma pessoa vai ficar sabendo filtrar o que é necessário mesmo ali dentro. Logo na primeira leitura, né, professor? Imagina, só a leitura são 3 minutos. Exatamente. O médio. É ler tudo com calma para no máximo voltar e ler mais um pedacinho de novo, com mais atenção. Leu 2, 3 vezes, cara, começou a se enrolar. Então ler marcando também pode ser uma boa estratégia. Vai sublinhando, vai circulando. Isso ajuda muito lá na hora. Quais informações a gente consegue extrair? Vamos lá, ele separou a questão em uma dinâmica de rádio e uma outra dinâmica de panfletos, de panfletagem, tá? Ele deixou muito claro que o cara que estiver ouvindo o anúncio no rádio não recebe panfleto e vice-versa. É só pra gente não lidar com o problema. E se eu estiver contando alguma pessoa mais de uma vez? Não acontece. Não tem essa interseção, tá? Então, eu vou calcular uma quantidade de pessoas que foram afetadas pela campanha na rádio, vou calcular uma quantidade de pessoas que foram afetadas na panfletagem e no final eu vou somar esses 2 valores, tá? Agora, eu não sei se você lembra, mas ele disse que quando você investe R$ 120 lá no rádio, 1.500 pessoas ouvem esse anúncio. Certo. É isso? Ao mesmo tempo, ele disse que quando a gente coloca R$ 180 para panfletar, 1.000 pessoas ficam conhecendo esse tema. Tá? Então, esses valores servirão de base de comparação para a pergunta dele. Certo. Porque ele disse que vai investir, de fato, X reais na rádio e Y reais na panfletagem. Então, veja bem, ó, R$ 120 fazem com que 1.500 pessoas me conheçam, assim como X reais fazem, eu criei uma letrinha aqui, lá a gente chama de K.
Beleza. Tá? Da mesma forma, na panfletagem, R$ 180 faz com que 1.000 pessoas me conheçam, assim como os Y reais conseguem fazer com que Calinha, né? Só para ficar diferente, não é galinha. Calinha. 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 Exatamente. Acabem me conhecendo. Eu tenho que descobrir, Lande, quem me conheceu aqui, que é o K, certo. e quem me conheceu aqui, que é o Calinha. No final, eu tenho que somar. Perfeito. Tá? Agora, é importante ressaltar que essa questão é de regra de 3, tá? Tem uma proporção aí. Ela é simples porque eu só estou lidando com duas grandezas, mas ela é direta. Como assim direta, inversa? O que significa isso? Direta. Ou os dois aumentam juntos ou diminuem juntos. Eu coloquei R$ 120 lá na campanha da rádio. Se eu colocar mais dinheiro, o que vai acontecer? Mais pessoas vão me conhecer. Os dois crescem juntos, relação direta. Então, a gente vai simplesmente aqui fazer uma multiplicação cruzada. E quando eu fizer essa multiplicação cruzada, acompanha comigo. O que vai acontecer? Ó? 120, vou multiplicar cruzado, vai ficar 120 vezes K. Certo. Já o 1.500 vai multiplicar o X. Então, 120K é igual a 1.500X. A gente pode escrever isso. Ó. 120K é igual a 1.500X. Como a gente está interessado nesse pessoal, no K, eu vou isolar o K. Mas antes eu posso aqui, ó. Tô de bobeira, ó, vida louca de novo. Eu coloquei um zerinho de cada lado. Não é nada, já me ajuda um pouco, né, meu amigo? Sim. Então, o que pode acontecer aqui? Vamos colocar, ó. Eu tenho 12K igual a 150X. Então, K vai ser igual a 150X dividido por 12. Agora, qual que é a minha ideia com o aluno? Dá pra gente simplificar isso aí. Vamos dividir isso aí por 3? Vamos? Bora. Ó, 150X, se eu dividir por 3, dá 50X. Não é verdade? Certo. E o 12, ó, 12. 12. Se eu dividir por 3, dá 4. Meu amigão, olha só. Essa fração eu até posso simplificar. Eu poderia colocar 25x sobre 2. Mas eu já sou um cara ligado, eu já olhei para as opções. E em nenhuma delas tem 25x sobre 2. Então, E tem uns que 50, ele tem bastante 50. Vamos deixar assim. Se precisar, a gente mexe, tá? Beleza. Aqui na parte da panfletagem é a mesma história. Né? A gente tem uma regra de 3, simples, direta, vamos multiplicar cruzado. Então, o 180 vai multiplicar esse K linha. Assim como o Y vai multiplicar o 1.000, então vai ficar 1.000Y. Então, você já tá ligado no que eu vou fazer. Eu sou um cara previsível aqui, Sim. ó. Vamos cortar um 0 de cada lado, tá? E aí esse K' vai ser o 100Y. O 18 não tava multiplicando? Passa Sim. pra lá dividindo. E aí, da mesma forma, amigo, dá pra gente simplificar. É até mais leve. Vamos simplificar por 2. Beleza. 100Y, se eu dividir por 2, dá 50Y. E o 18, se eu dividir por 2, dá 50Y sobre 9. Não vou mexer por 2 motivos. Já é irredutível, não tem mais como diminuir isso, tá? E eu reparei que na resposta aparece assim, tá? Agora, o que eu tenho que lembrar, Lande? Que esse é o pessoal que vai ouvir a rádio. E esse é o pessoal que vai receber os panfletos. Certo. Como ele queria o total, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Vai ser 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. Quem elaborou essa questão não quis simplificar a fração 50x sobre 4. Existem frações equivalentes, mas chegamos à resposta. Perfeito. Então, verificando aqui a resposta, a opção. Letra A, matamos letra A. Tem outras formas de resolver essa questão? Reparou que tem muita letrinha? Sim. É bom, vou te dar um exemplo prático, tá, do cotidiano. Imagina que você está em casa e quer fazer um bolo, tá? Aí você pega a receita do bolo, você repara que vai ficar um bolo muito grande, que vai acabar estragando. O que você faz? Uma proporção. Exatamente. Aí você geralmente faz o quê? Ah, vamos dividir tudo por 2? Em vez de usar 2 ovos, vou usar um ovo só. Em vez de usar uma xícara de farinha, usar meia xícara. E aí você percebe que existe um fator de proporção. Ah, dividir por 2, ó, todo mundo vai dividir por 2. Aqui, como a segunda parte da comparação é completamente literal, a gente ficou mais amarrado. Então, para essa questão, eu acho que eu não vejo tantas alternativas. Mas para uma mais numérica, eu acho que é muito viável fazer isso que eu te falei. Então, gabarito, opção A. Letra A. 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. Perfeito. Professor, bora lá pra frente. Vamos que vamos. Lembrando que o Enem é interdisciplinar, esse conteúdo pode aparecer em outras áreas do conhecimento, assim, associado? Com certeza. Vou te dar um exemplo, até pra gente aproveitar e mostrar o outro lado da brincadeira, tá?
Imagina que eu estou dirigindo a uma certa velocidade o meu carro e eu consigo percorrer aí uma distância em 30 minutos, tá? Velocidade e tempo. Se eu aumentar a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Diminui. Vai cair. Essa é uma relação inversa, em que você não multiplica cruzado, você multiplica na mesma linha, mas estou associando a área da física. Então é claro que o pessoal da física vai te dar um empurrão para você usar aquela fórmula natural, velocidade igual a distância sobre o tempo, no movimento uniforme. Agora, a regra de 3 serve para isso também. Quer ver outras questões como essa? Vai lá no Percurso Educativo de Matemática, hotsite.tvescola.org.br/percursos. Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre razão e proporção, uma questão de razão e proporção, que é lá do ensino fundamental. E agora a gente fala de um outro conteúdo de lá, né, professor? Multiplicação e divisão. E por que aparece tanto conteúdo do ensino fundamental, professor? É aquela coisa, eu acho que a ideia do Enem, é claro, medir um pouco de conteúdo do sujeito que está ali fazendo. Sim. Mas assim, ele tem que ter uma noção básica de como são as operações e para que elas servem. Não adianta apenas saber multiplicar os números se o cara não souber quando que é a boa multiplicar. Então, assim, eles colocam uma coisa muito interpretativa em determinadas questões para que o aluno faça as contas sabendo por que tem que fazer aquelas. E aí, assim, as coisas mais básicas acabam aparecendo, coisas que a gente viu no ensino fundamental. Mas e aí, como é que faz para ficar fera e super ágil nessas operações, professor? Então, vou te responder assim, é quase bula de remédio, cara. Assim. É treinar, é estudar. Vou te dar um exemplo, tá? Às vezes a gente tem que dividir por 5, só que o número não é divisível por 5. Tipo assim, eu sei que 35 dividido por 5 é 7. Beleza. Sei da tabuada, daquele lapisinho, sei. Tá? Mas existe um macete, por exemplo, para dividir por 5 que você adquire treinando. Vamos lá, vamos dividir o 18 por 5. Mas olha como você consegue. Você consegue. Vamos lá. Ó, você sabe quem é o dobro de 18? Qual o dobro de 18? 36. 36. Vamos pegar agora o 36 e vamos dividir por 10? Quanto é 36 dividido por 10? 3,6. Acabou. Você acabou de dividir por 5. Calma aí, tem que ter uma lógica. Como assim? Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10. Às vezes, você quebra em duas contas e fica mais fácil. Outro exemplo, eu quero somar 97. Ou difícil, né? Olha que conta difícil. 84 mais 97. Vamos fazer? Vamos lá. Quanto é que é 84 mais 100? 84 mais 100, 184. 184. Tira 3 pra mim de 184. Dá 181, acabou, você fez. Somar 97 é somar 100 menos 3. Olha isso. Pois é, cara. Maneiro. Já que a gente tá fera, bora pra questão, professor? Vamos, com certeza. Bora lá. Tá aí, ó. É a questão 172 do Enem 2018, caderno azul, primeira aplicação. Eu vi que você já deixou várias operações aqui, professor. Exatamente. Essa dá trabalho. Dá trabalho. O aluno precisa ter uma história sendo desvendada ali. Ah, por que ele teve essa pontuação? Quantas vezes ele ganhou essa pontuação? Para depois partir para cá e começar a fazer todas essas contas, né? Perfeito. Então, bora lá? Vamos lá, vamos ler. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes. Isto é, criar uma lista com ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação. 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para essa escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking, né? Frequência, quantas vezes aconteceu. Então tem uma tabelinha ali com 4 tipos de rankings, 1, o 2, o 3 e o 4. E na segunda tabela eu tenho a frequência de cada um desses rankings, né? Quantas vezes aconteceu. Então, por exemplo, Land, ali no ranking 1, tá vendo que a frequência é 4? Então, aquele ranking 1 aconteceu 4 vezes. Frequência é o número de vezes que um evento acontece. Segunda questão com texto grande, você só trouxe questões com textos grandes. Vim pra causar. Essa ainda tem tabela, muitas Exatamente. informações. Bacana, mas e aí, como é que a gente resolve? Então, eu já olhei ali pra tabelinha, né? Na tabelinha eu tô olhando o ranking 1, por exemplo. É bom que tá na ordem alfabética, fica fácil pra gente explicar, né?
No ranking 1, a Ana ficou em primeiro. Então ela ganha 5 pontos. Beleza. Tá? A Bia ficou em segundo. Então ela ganha 4 pontos. O Caio ficou em terceiro, ganha 3 pontos. Finalmente a Dani ficou em penúltima, quase finalmente, né? Ganha 2 pontos. E aí sim, finalmente o Edu em último ganha 1 ponto. Então, 5, 4, 3, 2, 1 na ordem alfabética. Sim. Só que repara que aquele ranking 1 não apareceu uma vez só, não. Aquele ranking 1 apareceu 4 vezes. Então, por exemplo, a Ana não ficou em primeiro? Sim. Ela vai ganhar 5 pontos, não vai? Certo. Só que esse placar apareceu para ela 4 vezes. É por isso que eu coloquei no quadro, ó. Ela vai ganhar 4 vezes esses 5 pontos. Ah, sim. Se você olhar para o ranking 2, a Ana está na 4ª posição. E na 4ª posição eu sei que são 2 pontos. Só que assim, esse ranking 2 tem qual frequência? Ó, ranking 2, frequência 9. 9. Então ela vai ganhar esses 2 pontos 9 vezes. Depois, no terceiro ranking, ela está na 2ª posição. Ela ganha 4 pontos. Mas esse ranking aconteceu 7 vezes. Então, 7 vezes. E aí, você acaba, assim, no início é bem complicado de você associar bonitinho. Mas depois você também viu montando o quadro. Fica uma coisa quase que automática. Sim. Você cria qual a pontuação daquela pessoa naquele ranking e quantas vezes aquele ranking aconteceu para multiplicar. Quantas vezes, né? Só multiplicar vezes, a própria palavra ajuda. Perfeito. Então eu fiz isso e eu consegui criar expressões para denotar a pontuação, né? Para criar a conta da pontuação de cada um deles. Vamos pegar um exemplo aqui de bobeira, tá? O Caio ganhou 3 pontos no primeiro ranking. Certo. Ele ficou em terceiro lugar. Só que esse ranking aconteceu 4 vezes. 4 vezes 3. O Caio ficou em segundo no ranking 2. Por isso que ele ganhou 4 pontos. Só que esse ranking aconteceu 9 vezes. O Caio ficou em terceiro de novo no terceiro ranking. Então ele ganhou 3 pontos nesse terceiro ranking, que aconteceu 7 vezes. E por último, literalmente, no último ranking, o Caio ficou em último. Ele ganhou 1 ponto só. Só que esse ranking aconteceu 5 vezes. E com isso você vai criando as multiplicações. Então bora lá? Bora resolver, professor? Vamos resolver. Então, qual que é a ideia? Criamos as multiplicações. A questão nos falou que a pontuação é a soma, né? Então, criamos as multiplicações, já criei os resultados aqui abaixo de cada valor, né? Você que está em casa pode até tirar uma foto da televisão agora, né? Se quiser. Se for no YouTube, pode pausar. Print, sabe? pode mandar o print. YouTube.com/TV Escola. Ó, aproveitou, né? E aí, eu vou somar cada multiplicação dessa. E no final, eu vou ter a pontuação final de cada um dos 5. Perfeito. Tá? Agora, a questão estava perguntando quem ganhou o concurso. Aquele que obteve mais pontos. A gente vê que fica bem discrepante, né? A Ana fez 86 pontos. Ela, assim, o segundo lugar fez 75, ó. Então a maior pontuação é a da Ana. Eu só não sei em qual letra que tá, Ana. Olha que maldade, parece que é letra A, mas não é, né? Ele inverteu, né? A resposta é Ana, que está na letra E. Tá, esse é o nosso gabarito. Até esse jogo de letrinhas pode confundir, né, professor? Pô, você tem alguma dúvida que algum aluno, ano passado, pensou Ana e marcou letra A? Olha que maldade, tem que estar muito atento. E dava para fazer de outra forma, professor? Também dá para trabalhar com uma multiplicação matricial. Eu falo isso, tem aluno que chega a desmaiar quando ele fala isso, né? Eu já fiquei assustado. É aquela coisa de matriz, que multiplica linha por coluna, mas eu acho que é usar uma arma muito forte contra uma coisa que, como a gente vê, é de ensino fundamental, Lange. Só para reforçar o gabarito, é Ana, Ana venceu, mas é a opção E. É letra E, tem que tomar cuidado. 86 pontos. Exatamente. Tem várias questões de razão e proporção lá no percurso educativo de matemática. Eu repito o endereço, tá tranquilo. hotsite.tvescola.org.br/percursos. Aproveita. Você dá aula para alunos de que ano? Então, atualmente eu trabalho mais com alunos de ensino médio e de curso pré-vestibular, né? Mas já trabalhei com criancinha de 6º ano, sei como é que é isso, e é importante pra gente ter esse tipo de noção. Então, professor, sobre os alunos do ensino médio, já estão se preparando? Como é que tá esse primeiro momento? Então, eles estão se preparando, eles já estão um pouquinho depois daquela fase da organização. Acho que é super importante você se organizar, parar e investir seu tempo para montar uma tabelinha. Vou estudar geografia nesse horário, na terça-feira vou estudar matemática nesse horário, vou parar, vou assistir o Land aqui. Eles estão nessa fase, né, de criação de um plano de estudos, porque você se torna mais eficiente diante disso, né? Professor, tem algum tema que pega no pé do aluno, que assim, que complica? Ah, tem. Tem um que o pessoal tem bastante dificuldade, porque ele está muito conectado à parte interpretativa. Com certeza você já fez alguns programas aqui com colegas nossos sobre análise combinatória. Análise Que é combinatória. aquela hora que o cara tem que julgar se a ordem importa, se não importa.
Mas tem que dividir por 2. Então, é um tema que é muito recorrente na prova do Enem e que costuma derrubar uma galerinha aí. E eu costumo dizer que a análise combinatória é a ciência do AE. O aluno fala assim, pô, Vitor, mas não podia fazer isso, isso e isso? Aí você responde, não, cara, não pode porque também tem isso, isso e isso. Aí o aluno vai, vira e fala o quê? É a ciência do AE. E no Janela do Enem de hoje eu vou conversar com a aluna direto de Itabuna, Bahia. Essa é a Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque você está aí focada em passar em medicina. Isso mesmo. Eu estou há 3 anos tentando passar. Eu já fiz cursinho presencial. Por conta da pandemia, a gente teve que optar pelo online mesmo. Então, eu tive que me readaptar a todo esse sistema de estudo. Quando a gente está no cursinho, a gente tem ali o professor nos mentorando, né? A gente consegue ter esse apoio um pouco mais firme, podemos dizer. E por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, eu comecei a estudar online. Comecei desde 2019, na realidade, mas eu fazia alguns cursinhos presenciais, alguns isolados, mas com a pandemia foi tudo 100% online. Foi bem difícil o processo, não foi um ano muito fácil, eu acredito que não só para mim, mas para a maioria dos alunos, né, que tiveram que passar por isso. E consegui me reinventar nisso, descobri um método de estudo por questões, e isso me ajudou muito a conseguir evoluir nos meus estudos e começar a ter mais esperança de estar cada vez mais próxima do meu objetivo. Muito bom. Agora você tem um Instagram que você compartilha um pouco da sua vida e experiência, que está crescendo. Está crescendo. Eu comecei a compartilhar lá não só minhas dicas de estudo, meus métodos, mas comecei a fornecer materiais de forma totalmente gratuita para qualquer pessoa que entrar lá e quiser ter acesso a questões, quiser ter acesso a simulados para a gente conseguir treinar para o Enem. E isso acabou me dando mais visibilidade no Instagram e conseguir ajudar muito mais pessoas com esse fornecimento de material, que é algo que acaba sendo um pouco carente, né? As pessoas não conseguem achar de uma forma tão fácil, principalmente porque, apesar da internet fornecer muita coisa, a gente acaba encontrando poucas coisas de qualidade, de fato. Então, eu mesma produzi muito material, vários cursinhos me fornecem esses materiais para eu poder doar para as pessoas também, então acaba sendo uma troca muito boa e acabou me dando visibilidade por isso. Muito bom. Agora eu sei que você assiste aqui a TV Escola. Sim. Desde criança. Você costuma assistir a Hora do Enem? Eu assistia muito, muito mesmo. Eu voltei a assistir, eu acho que foi na semana passada ou retrasada, que o Pedro teve por aqui. Eu achei muito interessante, a gente trocou uma ideia sobre isso também. E foi quando ele foi me mostrando as coisas que vocês estão fazendo por aqui. Eu achei muito legal. A estrutura que vocês estão tendo está muito boa. E eu acabei de falar no Instagram também sobre isso. Muito bom. Aqui a gente está focado no Enem justamente para vocês terem o melhor resultado e realizarem o sonho de vocês. Para finalizar, queria que você deixasse um recado. Deixa assim. Gente, não desistam do sonho de vocês. Eu estou tentando há 3 anos. Não consegui passar ainda, mas assim, a gente se sente cada vez mais próximo do nosso objetivo a partir do momento que a gente vai evoluindo. Não é um processo fácil, mas com muito esforço a gente consegue chegar aos poucos nos objetivos da gente. Seja por alguns acertos, seja por alguma evolução de entender algum assunto, de superar alguma dificuldade, essas coisas vão acontecendo ao longo do caminho. E como eu falei para vocês, não é um processo fácil, mas a gente consegue sim chegar no nosso objetivo. E eu desejo muito sucesso para vocês no Enem que está aí no mês que vem. E muito boa sorte, façam uma boa prova, qualquer coisa podem me chamar no Instagram que eu ajudo da melhor forma possível. Muito obrigada, Evelyn, pela sua participação, gente, direto da Bahia, aqui para o Janela do Enem. Então é isso, galera. Hora do Enem está chegando ao final, mas se você perdeu algum conteúdo durante a semana, fique ligadinho nas nossas maratonas aos sábados, começando a partir de 1 da tarde e domingo começa a partir das 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá para você não perder nadinha. Para dar aquela turbinada nos estudos nessa reta final, confira o nosso curso intensivo multiplataforma e acesse o site que está aqui embaixo. Eu super recomendo e tem vários simulados lá para vocês. Tem ainda
sugestões, quer dúvidas, participar aqui do Janela do Enem, então entre em contato com a gente pelas redes sociais e também pelo WhatsApp que está aqui embaixo. E para aumentar mais ainda a nossa conexão nessa reta final, marque a gente através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quero acompanhar vocês de pertinho. Vocês viram como esse ano está passando muito rápido? Gente, novembro já está batendo aqui na porta. Então, vamos estudar mais nessa reta final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E aí, quando você estiver com a sua vaga na universidade garantida, você vai ver como foi bom ter estudado e ter essa sensação de ter usado muito bem o tempo ao longo desses meses. No mais, gente, cuidem-se sempre, sejam sempre muito felizes e olha, muita preparação mental e emocional nesse momento. Amanhã a gente está com muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Um beijo, até amanhã e bons estudos. Tchau, tchau!